Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo sua morte e os fatos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 27, do versículo 46, eu vou ler até o 54. Dizem assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Hoje é 25 de setembro de 2024. Perfeito, santo, majestoso Deus, é no nome de Jesus, teu Filho que estou em oração. Te apresento a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, esse nosso projeto aqui que seja para a tua glória. Obrigado pela tua palavra. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo sua morte e os fatos. Quando a gente fala da morte física, geralmente, nesse momento de morte, a gente observa que acontece alguns fatos, tá certo? Sobretudo se for uma morte violenta. Foi o caso da morte de Jesus. Jesus foi assassinado, foi morto. Então, geralmente, nesse momento de morte, como já disse, se for com traumas, um acidente automobilístico, um acidente aéreo, alguma coisa que vá deixar traumas no corpo físico, a gente entende que essa morte será marcante por algum motivo, tá bom? Mas, neste caso aqui, eu dei o tema para a palavra do dia dizendo sua morte e os fatos, porque os fatos durante a morte desse homem aqui, chamado Jesus, foram fatos inéditos, fatos que nunca haviam acontecido antes, nem vai acontecer depois com nenhuma morte de ser humano, porque quem morreu ali foi o ser humano, Jesus de Nazaré, naquela cruz. Então, vários fatos. Aqui nós encontramos o evangelista Mateus, ele exarando aqui nesse texto sagrado que eu escolhi, né? Jesus já estava na cruz e um bom tempo,
desde a hora nona, aliás, perto da hora nona, né? Ele clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê que Jesus estava ali recebendo sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas espirituais, todas as nossas doenças, como disse Isaías, né? Tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E quando o Pai viu sobre ele, sobre o seu Filho Santo, Jesus, viu assim, Jesus coberto, né? No sentido de entenda o que eu quero dizer, ele recebendo as nossas transgressões e iniquidades, foi por isso que o sangue dele foi derramado pelos nossos pecados. O Pai não suportou ver aquilo. E aí ele sente falta do Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? É doloroso. A gente veja bem, gente, como Jesus sofreu para garantir ao homem rebelde, ao homem ingrato, pecador. Ele sofreu, e não era para ele sofrer, aquela cruz era minha, mas para garantir ao homem ingrato, como já disse, profano, salvação. Aí aquelas pessoas que estavam ali próximos, né? Por exemplo, os soldados e as mulheres que estavam próximas também ali, daquela cruz, daquele evento, e outras pessoas, viram, né, que Jesus estava falando alguma coisa, ouviram. E alguns escarnecedores diziam: ele está chamando por Elias, porque ele pronunciou a palavra Eli, Eli, Deus meu, né? Outros diziam assim: vamos ver se Elias vem livrá-lo. Tudo isso zombando do meu e do teu Salvador. Aí Jesus, claro que isso foi passando alguns minutos, algumas horas, então Jesus clamou outra vez com grande voz e rendeu o Espírito, ou seja, Jesus morreu. Nesse momento da morte de Jesus, por isso que deu o tema a morte dele e os fatos, né? Sua morte e os fatos. Então, quando Jesus rende o Espírito, ou seja, ele morreu, o primeiro fato que observa aqui que Mateus relata é o véu do templo que se rasgou de alto a baixo. Poderia ser de baixo para cima, né? Mas se fosse assim, poderia ser o trabalho de um homem. Alguém com a faquinha, com a tesoura, rasgava de baixo para cima, mas para mostrar que aquilo era o poder de Deus através da morte de Jesus, o véu rasgou-se de cima a baixo. O véu, a gente sabe que era como fosse aquela cortina, aquele linho fino, né? E que separava o santo dos santos. E o sacerdote entrava ali no lugar santo dos santos. Depois desse véu, ninguém tinha acesso, somente esse homem, sacerdote, e isso uma vez por ano. Aí, com a morte de Jesus, esse fato acontece, ou seja, Deus já estava mostrando pela morte de Jesus que Jesus estava rasgando a cédula que era contra nós, a cédula de pecados, que impedia que a gente se aproximasse diretamente de Deus, ou a Deus, a não ser por um intermediário que era um sacerdote. Agora Jesus, ele na sua morte rasga esse véu, e ele próprio é o sumo sacerdote, e através de Jesus nós temos acesso direto a Deus. Glória a Jesus, né? Outro fato é que a terra tremeu, houve um terremoto, né? Eu fico pensando, né, na minha mente aqui, observando imaginariamente,
aquela cena no Calvário, né? O dia virou noite, da sexta à hora nona, né? Meio-dia às 3 da tarde. Então ficou aquela penumbra na terra. E aí vem esses fatos acontecendo. O véu lá no templo, agora um terremoto, né? A terra tremeu, fenderam-se as pedras e mais. Veja o fato inédito. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram resgatados. Eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que eu entendo aqui que Jesus, nesse momento que os sepulcros foram abertos, ninguém ressuscitou antes de Jesus. Ali não. Até porque a Bíblia diz que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Então Jesus ressuscitou primeiro. E eu acredito que, talvez aqui seja por conta de uma interpretação ou de uma explicação gramatical, a gente não entenda como se que foi no ato da morte de Jesus que houve aquela ressurreição, vamos dizer, coletiva, né, de algumas pessoas. Foi mais de uma pessoa. Eu acredito que foi quando Jesus, ou seja, depois do terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, esse fato aconteceu de os sepulcros também se abrirem e os santos que dormiam ressuscitaram. Até porque veja que Paulo diz na carta dele aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, corroborando o que eu estou dizendo em relação a Jesus ser a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou. Diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito. Primogênito é primeiro. Segue aqui o texto. Dentre os mortos. Quando Paulo diz isso, ele quer dizer, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Diferente de Lázaro, porque Lázaro foi Jesus que ressuscitou. E outras pessoas foi Jesus que ressuscitou. Aqui foi uma ressurreição coletiva que aconteceu como um fato marcante no ato da morte de Jesus. Só que eu entendo que por uma questão gramatical, a gente pensa assim, eu entendo, né, que seja como se fosse naquele momento da morte de Jesus. Mas eu acredito que como Jesus é o primeiro a se ressuscitar, a ser ressuscitado, né, ele ressuscitou primeiro, como diz aqui Paulo, ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, que seja isso esclarecido dessa forma, tá? Se alguém tiver outro entendimento e quiser informar para a minha pessoa, estou aqui aberto para ouvi-los, tá bom? É o que eu entendo de acordo com o que Paulo falou aqui. Ele escreveu nessa carta aos Colossenses que Cristo Jesus é a primícia ou primogênito dos que dormem. Então aconteceu esse fato marcante. O véu no templo se rasgou de alto a baixo. Houve um tremor de terra, ou seja, terremoto, além de todo aquele processo do sol, né, escurecer, desde o meio-dia até as 3 da tarde. E aqui nós encontramos o centurião que estava ali. O centurião era aquele homem que comandava 100 soldados romanos, né? E a gente observa que esse centurião, vendo todos aqueles fatos que estavam acontecendo, todos aqueles fatos e todas aquelas maravilhas, coisas grandiosas acontecendo simplesmente na morte daquele homem, aí ele diz, depois de sentir assim um grande temor, não somente ele, mas os que estavam com ele, né, os guardas, aí eles disseram, diz aqui, ó, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então reconheceu o senhorio do Senhor Jesus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos estar sempre do lado desse
que na sua morte muitos fatos marcantes aconteceram e isso mostra, prova que ele verdadeiramente, como disse o centurião, era e é filho de Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.